Você já ouviu antes, o homem sorrindo enquanto morre, não num campo de batalha, nem numa tragédia dramática. Não, ele está bem na sua frente carregando sacolas de supermercado, consertando o Wi-Fi, assentindo enquanto uma mulher o desrespeita dentro da própria casa dele. Ele pensa que está sendo maduro, paciente, o homem que ela disse que queria, mas ele não percebe. Ele está sendo apagado, um tudo bem de cada vez. E a parte mais brutal é que ele se voluntariou para isso. Agora, aqui está a pergunta que nenhum homem ousa fazer em voz alta. Por que as mulheres nunca parecem querer o que dizem querer? Ela diz que quer um homem bom. Então por que corre atrás daquele que a ignora? Ela diz que valoriza a comunicação, mas se afasta quando você se abre. Ela diz que busca segurança, mas corre em direção ao caos como se fosse oxigênio. Arthur Schopenhauer não viu isso como um erro. Ele viu como o design brutal da natureza. Porque aqui está a pílula vermelha que a maioria dos homens engasga. Ela não está mentindo para você. Ela não é má. Não é manipuladora. Ela está dividida. Suas palavras pertencem à cultura, mas seu desejo pertence à natureza. E a natureza não se importa com quão gentil você é. Não importa que você esteve presente em seu colapso, que abandonou seus sonhos para ajudá-la a perseguir os dela. A natureza responde a uma única coisa: quem pode sobreviver? Quem pode liderar, não agradar? Quem pode permanecer firme enquanto o mundo e ela o testam? Esta é a história da lenta morte do homem moderno e o aviso de Schopenhauer que poderia ressuscitá-lo. Bem-vindo a Por que as mulheres não querem o que dizem querer? Você foi ensinado a levá-la ao pé da letra. Ela diz que quer um homem gentil, então você fica mais gentil. Ela diz que quer um homem emocionalmente disponível, então você se abre feito um diário sem trava. Ela diz que não é como outras mulheres, e você acredita. Mas Schopenhauer sabia algo que os homens modernos esqueceram. O que uma mulher diz e ao que ela responde são duas linguagens completamente diferentes. Isso não é engano, é biologia. E a biologia fala em instinto, não em lógica. Uma mulher pode dizer com completa sinceridade: quero um homem doce e confiável. Mas naquela mesma noite, pode se pegar mandando mensagem para o homem que não respondeu por 3 dias. Ela pode dizer às amigas que está pronta para se estabelecer, enquanto seu corpo é atraído pelo homem imprevisível que não se dobra às suas regras. Por quê? Porque seu eu social foi treinado pela mídia, escolas, terapeutas e milhares de comédias românticas. Mas seu eu primal foi forjado em 3 milhões de anos de evolução. E esse eu primal não quer suavidade, quer segurança, domínio, liderança firme, uma gravidade inabalável. Por isso Schopenhauer chamou o amor, especialmente o amor feminino, de uma ilusão da natureza para a continuidade da espécie. Ele viu através da ilusão. Advertiu que o que chamamos de romance é muitas vezes um imperativo biológico vestido em linguagem bonita. Quando ela diz, quero um homem que escute, ela não quer que você fale mais e diga todos os seus sentimentos. Ela quer o homem que ouve tudo sem se abalar, que não se incomoda quando atesta. Quando ela diz, quero vulnerabilidade emocional, não quer acesso constante às suas inseguranças. Quer dizer, mostre-me sua profundidade, mas não se afogue nela. Veja o problema. A maioria dos homens interpreta as palavras dela como um contrato legal. Pensam, se eu fizer exatamente o que ela diz, serei amado para sempre. Errado. Ela não está dando instruções, está expressando confusão, porque nem ela entende totalmente o que a atrai. Sua biologia ignora o intelecto. Não importa quantas mensagens de bom dia você envie, nem quanto esforço faça. Só pergunta, este homem vale admiração? Está firme ou está se dobrando para me conquistar? E no momento que ela sente que sua identidade inteira gira em torno da validação dela, seu corpo recua. Não porque ela é cruel, mas porque a natureza a programou para se afastar de tudo que pareça dependência emocional. Dependência é perigo para seus instintos de sobrevivência. E sobrevivência sempre vence. Então, se você já se perguntou por que ela perdeu o interesse depois que você deu tudo, a resposta real é devastadoramente simples. Você deu demais. Você se tornou nada. Virou um espelho. E embora ela tenha amado o reflexo no começo,
Eventualmente percebeu que estava encarando a si mesma e não sentiu nada. Esse é o paradoxo. Quanto mais você tenta se tornar o homem que ela diz que quer, menos você permanece o homem que os instintos dela respeitam. Você pensou que a devoção faria ela te amar mais. Lembrou cada detalhe que ela contou. Foi o ombro para ela chorar. Cancelou planos para estar presente. Virou o homem que nunca diz não, que faria qualquer coisa para manter a chama acesa. E por um tempo, funcionou. Ela sorriu para seus esforços. Agradeceu. Talvez até tenha dito: nunca tive um homem como você antes. Mas então, algo mudou. A energia mudou. O brilho nos olhos dela começou a desaparecer. Ela parou de rir das suas piadas. Ficou mais silenciosa, mais distante, e eventualmente se foi, deixando você confuso, de coração partido e convencido de que algo estava errado com você. Mas Schopenhauer viu isso chegando. Ele avisou que mulheres movidas pelos instintos da natureza não escolhem por justiça, bondade ou consistência. Elas escolhem pelo que as move emocionalmente. Não pelo que é bom para elas, nem pelo que faz sentido, mas pelo que desperta sua biologia. Aqui está a verdade fria. Sua devoção, aquilo que você achou que ganharia o amor dela, matou a polaridade que a mantinha atraída por você. Por quê? Porque você deu tudo a ela com muita facilidade. Sem atrito, sem limite, sem mistério. Só conforto, estabilidade, previsibilidade. E embora ela possa ter apreciado essas coisas em teoria, seu sistema nervoso não respondeu com desejo. Respondeu com tédio. Ela não foi embora porque você era ruim. Foi porque você era seguro demais. Seguro demais. Schopenhauer escreveu: os homens são por natureza mais capazes de objetividade. As mulheres atuam mais como instrumentos da espécie. Isso parece duro até você entender o que realmente significa. As mulheres são as guardiãs da evolução. Elas não foram feitas para valorizar o que é conveniente, mas para testar, desafiar e filtrar força. Então, quando um homem começa a orbitar ao redor dela, ajustando cada movimento para não irritá-la, abandonando seu limite em nome da paz, oferecendo transparência emocional sem restrições, ele não desperta desejo. Não porque ela seja má ou ingrata, mas porque devoção sem limites parece desespero. E nada mata a atração mais rápido que um homem que parece perdido na sombra dela. Você pensa que ela está se afastando porque você não faz o suficiente. Mas o que ela realmente sente é que ela já tem você. E agora não quer mais você. Porque o homem que ela admirava era inteiro antes dela chegar. Ele tinha direção, limites e mistério. Não se explicava. Não precisava provar nada. Ele simplesmente era. Então, quando você trocou sua força pela aprovação, não ficou mais amável, ficou esquecível. E a tragédia maior é que você pensava que isso era maturidade. Pensava que estava sendo um homem melhor, mas só estava se tornando mais fácil de deixar. Existem duas mulheres dentro de cada mulher, e a maioria dos homens só conhece a primeira. A primeira é o eu social dela. A que fala de valores, objetivos e intenções. A que diz querer segurança emocional, conexão profunda, um homem que escute. Ela acredita nisso. Não está mentindo. Realmente pensa que essa versão dela é quem manda. Mas existe uma segunda mulher dentro dela. O eu primal. Esse não fala, sente. Não se importa com suas boas intenções, tom calmo ou pontualidade. Só se importa com quem você é no seu núcleo, com a gravidade no seu silêncio, o domínio na sua presença, o limite afiado na sua postura. E é aí que os homens se destroem, se apaixonam pelo que ela diz e se constroem em torno disso. Viram o terapeuta dela, o capanga dela, o suporte emocional dela. Enquanto isso, seu eu primal está lentamente sufocando, porque essa versão dela nunca foi atraída pela segurança. Ela deseja polaridade, fogo, mistério, risco. Arthur Schopenhauer entendeu essa dinâmica muito antes dos coaches de relacionamento existirem. Ele disse: as mulheres existem principalmente para a propagação da espécie e são apenas meios para isso. Em linguagem simples, a biologia dela não se importa com romance. Importa-se com seleção. Ela é o filtro da natureza. E filtros não recompensam esforço, recompensam energia.
Por isso, o homem que tenta demais é punido. Enquanto o homem que simplesmente é, muitas vezes, é aquele que ela não consegue parar de pensar. E isso enlouquece o homem moderno. Você pensa, mas estou fazendo tudo certo. E ela pensa, eu simplesmente não sinto mais. É porque ela vive em duas realidades. O eu social quer querer você, mas o eu primal não responde. E o pior, ela não sabe explicar isso. Porque como explicar que não se sente mais atraída pelo homem que mais a ama? Então ela reescreve a história. Diz, você mudou, ficou muito emocional, eu só preciso de espaço. Mas o que aconteceu de verdade é que você colapsou sua polaridade. Você ficou muito conhecido, previsível, explicável. E o feminino não pode ser magnetizado por um homem que ela compreende completamente. Porque o desejo emocional mais profundo dela não é clareza, é mistério dentro da força. Ela quer sentir seus limites, não seus pedidos de desculpa. Quer orbitar um homem que sabe quem é, não um que pede para ser definido. Quer se render, mas só para um homem cuja presença faça a entrega parecer segurança, não sacrifício. Veja agora, as palavras e a biologia dela estão em guerra. E se você só responder ao primeiro, vai perder para o segundo toda vez. Você fica ouvindo as palavras dela, e é por isso que continua a perdê-la. Você acreditou quando ela disse, quero que você seja mais emocionalmente disponível. Então você se abriu. Contou seus medos, suas feridas, suas dúvidas. Deu honestidade, transparência, até lágrimas. E em vez de ela se aproximar, ela se afastou. Agora você está confuso, se sente punido por fazer a coisa certa. Você fez o que ela pediu. Então, por que parece uma armadilha? Porque, irmão, ela não fala a linguagem das palavras. Ela fala a linguagem da energia. Isso significa que ela não ouve o que você diz. Ela sente o que você é. E o que a maioria dos homens não percebe é isso. Você pode dizer todas as coisas perfeitas, mas se sua energia estiver errada, ela vai sentir e se afastar. Schopenhauer não falava com vocabulário emocional moderno, mas viu a ilusão com precisão de laser. Ele entendeu que as mulheres estão sintonizadas não com o que é lógico, mas com o que é sentido. Sua biologia está sempre procurando uma pergunta. Este homem é seguro para eu me render? Não emocionalmente fraco, nem tagarela demais, nem sensível a ponto de se anular. Ela testa a presença, o tipo de presença que acalma tempestades, não que as acompanha. Então, quando você despeja sua alma em pânico, esperando que isso a aproxime, o que ela realmente sente é instabilidade. Não porque você está quebrado, mas porque você está oferecendo sua vulnerabilidade sem nenhuma estrutura para sustentá-la. Você se tornou caos. E duas energias caóticas não criam segurança, elas inflamam o pânico. O que ela realmente pedia quando falou de disponibilidade emocional era: você pode sentir profundamente e ainda liderar? Pode se manter firme enquanto eu estou sobrecarregada? Pode me deixar desmoronar sem desmoronar comigo? Isso é liderança emocional, e poucos homens a têm. A maioria ou se fecha completamente, ou se abre rápido demais, demais, demais. Ambos são pouco atraentes porque sinalizam que você não domou sua própria tempestade. O que ela quer, mesmo que não consiga articular, é um homem que sentiu o fogo dentro de si e pode contê-lo. Que pode ser vulnerável não porque está desmoronando, mas porque já se curou o suficiente para oferecer, não sangrar. Ela não quer ser sua muleta emocional. Quer se apoiar na sua força. Quer admirar sua compostura sob pressão. Quer sentir sua calma quando o mundo dela gira. Mas no momento em que você a coloca num pedestal e pede que ela regule suas emoções, você mata a polaridade. Você deixa de ser a chama dela para virar o fardo dela. Ela não está tentando te quebrar. Está tentando sentir você. Testar a profundidade do seu núcleo, não por conversa, mas por conflito, emoção, silêncio. Essa é a linguagem emocional que ela realmente fala. Não palavras, mas ressonância. Não explicações, mas energia. Se você não souber falar isso, nunca vai tocar a alma dela de verdade. Não importa quanto diga. Ela disse que você era tudo o que ela sempre quis. Você acreditou e deu tudo. Seu tempo, sua lealdade, seu coração. Trabalhou todos os dias para provar que merecia o amor dela. E então, sem aviso, ela foi embora. Não em uma tempestade, nem numa traição dramática, mas silenciosamente,
como uma chama que simplesmente parou de queimar. Você pensou, o que eu fiz de errado? Mas a resposta nunca foi sobre o que você fez, foi sobre quem você se tornou. Schopenhauer escreveu: um homem pode ser ele mesmo apenas enquanto está sozinho. Isso não é um chamado para o isolamento, é um aviso. No momento em que um homem se molda em torno da aprovação de uma mulher, ele perde a essência que o tornava desejável em primeiro lugar. Porque quando um homem dá tudo, não está apenas dando presentes ou afeto, está dando sua espinha dorsal. E é nesse momento que ela começa a olhar para ele diferente. Não porque ele falhou com ela, mas porque ele se abandonou para agradá-la. Ela não foi embora porque você não foi suficiente. Foi porque você parou de ser uma montanha. Você virou a lama sob os pés dela, e nenhuma mulher pode desejar aquilo que pisa. Aqui está o paradoxo. Quanto mais disponível você se tornou, mais invisível você ficou. O homem que ela adorava não era o que mandava mensagens o dia todo. Não era o que implorava por clareza. Não era o que explicava demais, acomodava demais, dava demais. Não. O homem que a fazia derreter estava centrado. Sua energia era uma força gravitacional. Ele não precisava do amor dela para ser inteiro. Ele a convidava para perto, mas nunca desmoronava ao redor dela. E ela sentia isso. Sentia no jeito que ele ocupava espaço. No jeito que mantinha contato visual sem piscar. No jeito que tomava decisões sem pedir permissão. Ele estava enraizado em missão, não na aprovação dela. Essa energia é intoxicante. Mas também é aterrorizante para um homem que foi criado para acreditar que os bonzinhos ganham no final. Vamos ser honestos. Você não estava tentando manipulá-la. Estava tentando conquistar o amor dela com esforço. Mas esforço não é a moeda da atração. Presença é. E quanto mais esforço você despejava, mais ela percebia que você não estava liderando. Você estava orbitando. Foi aí que o respeito morreu. Não porque você não fosse bom o suficiente, mas porque estava acessível demais, explicável demais, confortável demais. E conforto sem força vira tédio. Tédio vira previsibilidade. Previsibilidade vira invisibilidade. Então ela se afastou. Não porque parou de te amar, mas porque parou de sentir você. Você virou o empregado emocional dela. E nenhuma mulher fica apaixonada por um empregado. Essa é a tragédia para a qual ninguém prepara os homens. Dar incondicionalmente sem estar fundamentado não faz ela se apaixonar mais. Faz ela se afastar. Ela nunca vai dizer isso. Não em voz alta, não diretamente, não em palavras que você possa segurar como uma bússola. Mas no fundo da biologia dela, abaixo da linguagem, abaixo da lógica, ela está implorando por um homem que possa admirar. Não um que se dobre, não um que implore, não um que dá e dá esperando ser escolhido. Ela quer se sentir atraída por você, não por culpa, não por obrigação, mas por admiração. E isso só acontece quando você para de perguntar quem você precisa ser para ela e finalmente decide quem você é para si mesmo. Schopenhauer disse: um homem que não é mestre de si mesmo não está apto a ser mestre de nada, muito menos do coração de uma mulher. Você nunca deveria ser a muleta emocional dela. Você deveria ser sua âncora, seu referencial do que é força. Se você está constantemente tentando consertar as coisas, se explicar, ganhar o amor dela, você já perdeu a polaridade. Você trocou admiração por acesso. Você virou conhecido. E o que é completamente conhecido nunca mais pode ser misterioso. E sem mistério, não há magnetismo. Então pare de tentar ser o homem que ela manda você ser. E comece a se tornar o homem que não precisa ser mandado. Lidere, decida, construa seu código, viva por ele. E deixe ela orbitar algo real. Porque a verdade é que quando um homem entra totalmente em sua soberania, ela sente. Antes de você falar, antes de agir, antes de tocá-la, ela percebe em seu ser. Isso é o que ela respeita. É o que reacende sua admiração. É o que a traz de volta. Não porque ela te possui, mas porque confia em você. E se você se perdeu tentando mantê-la, é hora de voltar para o seu próprio fogo. Se isso mexeu com algo em você, curta o vídeo, compartilhe com um irmão que precisa ouvir isso e se inscreva no canal.